quem tá aqui de volta é ela, que eu adoro, é sempre um papo completo, um papo esclarecedor, porque toda vez que a nutricionista e doutora Natália Colombo, bem-vinda! Tudo bem, Carol? Está aqui. Obrigada. O nosso papo, ele é assim... Ele vai adiante de uma forma muito legal, que você tem toda a sua experiência de dar aula, de clinicar e também de ser aí referência na área, né, Nath? Eu gosto de destacar porque isso é verdade. Hoje a gente escolheu um tema importantíssimo, que embora saibamos, tem muita informação para ser esclarecida, que é a questão do ferro na alimentação, né? Sim, sem dúvida. Por que a gente precisa pensar nisso? Bem-vinda. Sim, obrigada, Carol. E é isso mesmo, né? O ferro é um mineral que desempenha um papel muito importante em muitas funções do nosso organismo, principalmente em todo o processo de oxigenação celular. Então, ele tem uma função importante porque ele está envolvido nesse processo de transporte de oxigênio através do nosso sangue. Tá. E essa função dele impacta principalmente em toda a produção de energia, né? Então, tanto na questão de produção de energia, sistema imunológico, saúde de cabelos, né? Processo de detoxificação. Então, ele tem muitas funções. E hoje em dia, por mais que seja uma coisa comum, né? A gente vê que as pessoas acabam tendo uma deficiência importante, né? Por que, Nath? Assim, do que vocês atribuem, né? Então, até um aumento dessa deficiência do ferro. Então, a questão, né? Porque assim, as fontes, a gente até vai falar um pouco sobre elas. Mas embora o metabolismo do ferro seja simples, ele depende de outros nutrientes, ele depende de uma questão de saúde gastrointestinal, ele depende da interação com outros alimentos, que a gente vai falar aqui. Então, a gente vê que muito disso, né? Hoje em dia, muitos hábitos que a gente tem meio que no automático, acabam interferindo muito na absorção desse ferro. Então, tá? a gente tem que estar atento, claro, às combinações que você vai nos explicar. Sim. Mas a gente tem dois tipos de ferro, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente pensa no ferro, a gente tem dois tipos importantes, tá? Então, a gente tem o ferro M, que é um ferro que é muito mais fácil de ser absorvido pelo nosso organismo. Tá. Ele já tá como se fosse numa maneira pronta para o nosso corpo já aproveitar. E aonde que está esse ferro? Esse ferro ele vai estar presente na carne vermelha, principalmente. Além disso, vai estar presente no frango, no peixe, na carne de porco e na gema do ovo. Tá? Então, esse é o ferro M, que é um ferro que é um pouco mais fácil para o nosso corpo absorver. Ele já está na forma certa. Então, a diferença é nesse sentido, porque ele tem o mesmo papel do outro ferro. Sim, exatamente. Ferro é ferro. Ferro Independente, é ferro. Exatamente. Né, de ser ferro M ou o outro é... Não M. Não M. Isso. A questão é que quando a gente está pensando num ferro que vai vir proveniente das fontes animais, ele é mais fácil de ser absorvido. Ok. Tá? Ele já está na forma certa. Quando a gente pensa num ferro não M, que é o ferro derivado dos vegetais, que está presente no espinafre, no brócolis, no feijão, na lentilha, no grão de bico, esse é um ferro que precisa sofrer algumas modificações dentro do nosso organismo para que a gente consiga absorver. Então, só para você ter mais ou menos uma ideia, a quantidade de ferro que a gente tem em 100 gramas de um bife de carne, a gente precisaria consumir cerca de 250 gramas de feijão para a gente conseguir ter a mesma quantidade de ferro, tá? Ou seja, a gente precisa de muito mais fontes vegetais para a gente conseguir absorver o que a gente absorve numa fonte animal, tá? E hoje é muito mais comum que a gente tenha, além da questão da alimentação, uma suplementação de ferro para trazer um suporte a mais. Sim, exatamente. Em alguns casos a gente precisa sim da suplementação. E aí também depois eu vou deixar até pra gente falar um pouco no final, porque o que a gente vê muitas vezes? A pessoa chega no consultório, isso é muito comum e sei que muitas pessoas vão acabar se identificando. A pessoa faz uso de suplementos de ferro já há muito tempo, mas muitas vezes ela não consegue efetivamente ver aumento nos níveis de ferritina, né? Eu ia te perguntar isso aí também, a diferença. Explica pra gente, como é que a gente entende o exame? Ferro e ferritina. Ferritina é o que a gente chama de reserva de ferro. Então, a ferritina é onde a gente fica lá, onde a gente guarda todo o nosso ferro para ele ser utilizado quando a gente precisa. Então, lá é a nossa reserva, é o que a gente tem lá. Tá reservado. O ferro sérico é o que a gente vai ter livre, tá? Então é diferente. Então, mas a gente precisa dos dois numa estabilidade, num nível adequado. Isso, a gente precisa ter tudo equilibrado, mas a questão é que se você não tem uma boa reserva de ferro, em alguns momentos onde você tiver uma demanda maior, por exemplo, você pode ter uma falta e você pode ter uma deficiência, tá? Então, também observar a ferritina é extremamente importante. Sem dúvida, extremamente importante. Os dois. Isso, exatamente. Agora, Nath, pensando na questão do preparo dos alimentos,
O ferro é algo que a gente acaba perdendo ou não? Não necessariamente. Quando a gente pensa numa fonte animal, você vai lá grelhar um bife, por exemplo, a perda de ferro é muito pequena, nada significante. Tá. E quando a gente pensa, por exemplo, em feijão, vegetais, ele acaba sendo bem preservado no geral. O que acaba interferindo nisso, né? E aí vou só falar aqui do ferro não M só para completar. O que acontece? O ferro não M, ele é um ferro que precisa passar por uma série de modificações dentro do nosso organismo. Então, ele não entra numa forma pronta para ser absorvido. Ele precisa passar por algumas modificações, tá? Então, vamos supor que a pessoa acaba de consumir, né, uma refeição com arroz, feijão, por exemplo, e espinafre, e em seguida ela vai tomar um cafezinho, né, que é um hábito super comum aqui no Brasil. Verdade. Da pessoa tomar o café logo em seguida da refeição. O que acontece? A cafeína, ela interfere diretamente na absorção desse ferro, tá? Então, tanto do M como do não M, interfere muito na absorção. E muita gente tem isso como hábito diário, né? Então, assim, é um outro ponto para ser observado, perdão. E também queria puxar isso para pacientes vegetarianos ou para pessoas que optaram por não consumir proteína animal, né? Então, como as fontes são vegetais, a gente acaba vendo que, em geral, os pacientes vegetarianos acabam tendo uma deficiência, né? Exatamente porque muitas vezes não consomem a quantidade certa, né, de ferro, mas acabam também desrespeitando algumas outras normas, né, que estão relacionadas com isso, tá? Agora, algumas pessoas podem sim fazer tudo certo e ter uma suplementação e não verem resultado. Sim. Isso vem do quê? O que, né, vocês atribuem, então? E se tem mais alguma coisa que pode estar, né, dominando ali nessa questão, até questões genéticas, hereditárias? Sim, até pode ser, mas o que muitas vezes acontece? O ferro, ele não caminha sozinho, né? Tá. Então, principalmente quando a gente está pensando lá em questão de níveis de ferritina, né? Quando a gente pensa no metabolismo de ferro, a gente precisa pensar em uma série de outros micronutrientes, assim como a questão absortiva, que é fundamental. Então, vamos pensar que é um paciente que tem uma hipocloridria, ou seja, ele tem uma produção inadequada de ácido clorídrico pelo estômago, que pode acontecer por N questões. Então, assim, desde estresse, desde pacientes que fazem uso de alguns medicamentos para inibir essa produção de ácido clorídrico por conta de gastrite, já é um paciente que vai ter uma absorção de ferro reduzida. Tá. Um paciente que tem uma microbiota intestinal muito alterada, um paciente muito constipado, ou que tem mesmo muitas alergias, que geralmente é um paciente que tem uma permeabilidade intestinal aumentada, ele também já absorve menos. Então, esse também é um outro ponto. Tá. E terceiro, que para a gente conseguir ter toda essa absorção, a gente precisa de muitos outros nutrientes. Por isso que muitas vezes a suplementação do ferro sozinha não é eficaz, porque a gente precisa pensar em todos os nutrientes que vão fazer esse ferro ser absorvido, que vão pegar esse ferro lá da ferritina e levar para o nosso corpo ser utilizado, que são outros nutrientes, como vitamina A, vitamina C, cobre, zinco, uma série de outros cofatores. Ah, então é uma cascata mesmo. É uma cascata. Agora, pode acontecer também dessa ferritina ficar alta demais. Sim. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Na verdade, o que acontece, né? Uma das maneiras que a gente perde, vamos pensar numa mulher, né? Uma mulher, ela perde muito ferro aonde, por exemplo? Durante a menstruação, no ciclo. né? Então, assim, durante a menstruação, essa mulher, ela perde muito ferro. Vamos pensar numa mulher que muitas vezes, né, entrou na menopausa, daí deixa de perder, de eliminar esse excesso de ferro. Vamos pensar muitas vezes num homem que consome muita bebida alcoólica, num processo de envelhecimento em geral. E que come muita carne. Que come muita carne, exatamente. O que acontece? Começa a acontecer um processo inflamatório no organismo. E a ferritina, ela é responsiva a esse processo inflamatório. Então, ferritina muito alta não só está relacionada com consumo exagerado de ferro, mas está relacionado com um processo inflamatório. Então, o ferro em excesso, ele também faz muito mal, porque o ferro, ele começa a desencadear uma série de produções de aumento de radicais livres no nosso organismo. Então, quando a gente tem uma ferritina muito alta, a gente já desconfia que esse paciente está inflamado, está com muito radical livre sendo produzido. Olha que interessante. Vamos lá, Nath, estávamos falando da questão da ferritina mais alta, que pode ser um problema. Então, a falta é prejudicial, já vamos falar o que deve ser feito, mas
ter demais também. E aí, como que vocês cuidam de um paciente que precisa diminuir? Então, principalmente modulando toda essa questão inflamatória. Então, trabalhando com uma dieta anti-inflamatória, incluindo maior fonte de vegetais, curcuminoides, gengibre, pimentas em geral, mas principalmente trabalhando essa questão anti-inflamatória. E embora muitas vezes não tenha, né, uma relação só com a questão do aumento de ferro, então diminuindo também as principais fontes de ferro e incluindo nessas estratégias que a gente vai falar que interferem na absorção do ferro, muitas vezes para um paciente que tem ferritina alta, a gente acaba incluindo. Mas é muito mais uma questão de trabalhar com antioxidantes e com uma dieta anti-inflamatória, nesses casos. Daqui a pouquinho tem perguntinhas e vamos então às suas dicas para conseguir ter o ferro lá em cima. Bom, então eu coloquei aqui a laranja, né, como fonte cítrica, né, fonte de vitamina C. Poderia ser também o limão. E essa dica é super importante para aquela pessoa que realmente tem níveis de ferro hemoglobina mais baixa, uma ferritina mais baixa. Então, sempre colocar uma fonte de vitamina C junto com a refeição é uma alternativa muito bacana. Principalmente quando a gente está falando do ferro não M, tá? Que é um ferro que a gente sabe que precisa ter essa modificação extra. Então, incluir, seja para temperar a salada, seja como sobremesa, né? Laranja acaba melhorando bastante, tá? O importante é que você tenha essas fontes de ferro em todas as refeições. Então, que seja no almoço e no jantar, mas também nos lanches intermediários, para a gente conseguir aumentar esse aporte de ferro. E como dicas principais, o que interfere muito nessa absorção do ferro são esses alimentos que a gente fala que são quelantes de ferro. Então, aqui eu trouxe o café, né? Já até falei, então o hábito de tomar café após a refeição é muito ruim. Aqui eu trouxe o leite para ilustrar, então leite e derivados em geral também interferem na absorção do ferro. Então eu sei que em geral as pessoas não têm muito hábito de tomar, né, o leite junto com a refeição, porém sobremesas lácteas é muito comum, né? Então um pudim, um sorvete, um chocolate, né? Então até são iogurte, coisas que né? Iogurte, exatamente. E mesmo quando a gente pensa para um suco verde, né? O suco verde acaba sendo uma opção interessante de fonte de ferro também, quando você coloca couve, limão, laranja. E aí a pessoa toma um café junto, você acaba interferindo, né? Então são algumas coisas para pensar. Além disso, os chás também interferem, refrigerante, então tudo isso diminui muito a absorção desse ferro na dieta. Agora, Nath, pensando assim, em todas as questões, a gente fala de uma questão sistêmica, né? É claro que hoje é fácil a gente ter o resultado de um exame de sangue e verificar ali se de fato o ferro não está adequado. No entanto, o que vai sugerir tudo isso pode ser uma cascata de queixas e sintomas, né? Então, além de queda de cabelo, unhas fracas e coisas que a gente já tem uma experiência, a gente já sabe, quais outras queixas também podem estar associadas com esse ferro desbalanceado? Olha, uma das principais características, eu diria que é o cansaço. Então, assim, por conta do ferro interferir muito nessa questão de oxigenação, um dos principais sintomas que a gente vê é a questão do cansaço. Então, aquele paciente que relata uma fadiga durante o dia, principalmente no período da tarde, da manhã, que já acorda cansado, que não tem energia para fazer exercício, que percebe que não está rendendo, sabe? Então, esse é um dos principais sintomas. E aí, junto com isso, os outros sintomas não são tão óbvios, né? Que é bem isso que você falou, tem a questão de queda de cabelo, mas que também pode estar relacionado com outras coisas. Essa alteração do sistema imunológico, mas o mais visível, assim, o que a gente mais pega em consultório de ferritina baixa é a questão do cansaço. Do cansaço. E pensando nisso, a questão do ferro, como enfim, vitamina e etc., né, que a gente fala que é a base de tudo, vitaminas e minerais, eles estando inadequados, a gente pode ter problemas hormonais por causa disso. Então, pode ter uma interferência na liberação de cortisol, pode ter uma interferência na questão da melatonina à noite, do sono. Pode? Sim, sem dúvida. Sim. Porque, na verdade, é a base do organismo, né? Então, na verdade, se você tem níveis mais baixos de vitaminas e minerais em geral, isso vai interferir. O ferro, por exemplo, desempenha um papel super importante no metabolismo tireoidiano, né? Então, sim, a partir do momento que você começa a ter deficiência, isso vira uma cascata. E por isso que eu falo, né, que muitas vezes a gente olha de maneira mais grosseira e acaba esquecendo que a base é o fundamental. E a nutrição é isso, né, Carol? Embora muitas vezes a nutrição ela não possa resolver
porque, né, dependendo do problema, ela não vai atuar diretamente resolvendo o problema. Se você não tem uma base boa, se você não tem um organismo funcional, a sua resposta a qualquer tipo de interação, medicamento, nunca vai ser a mesma, né? Olha, Nunca vai ser tão boa. Tá aí, então é uma cascata. Vamos para a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Renata, um beijo para você. Posso suplementar ferro no período menstrual apenas? Pode ser uma alternativa, sim. Mas aí, para esse tipo de intervenção, o ideal seria realmente, né, avaliar com um nutricionista ou médico, até porque depende muito também do tipo de suplemento. Então, isso também é uma outra questão. Então, quando a gente pensa em suplemento de ferro, a gente vai ter várias formas de se suplementar. Então, a gente tem o sulfato ferroso, que é uma alternativa comum hoje em dia, mas ele tem alguns efeitos colaterais, que principalmente nessa fase podem não ser tão interessantes, como, por exemplo, constipação intestinal. A gente tem o ferro quelado, bisglicinato, a gente tem outras formas de se suplementar. Mas em alguns casos, suplementado só durante esse período é sim uma alternativa. Dependendo do fluxo, né? Exatamente. Que cada um tem. Tá, tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Valdomiro, beijo pra você. Você deu o exemplo da cafeína. O que mais pode atrapalhar e o que pode ajudar na absorção do ferro? Então vamos repetir. Vamos. Bom, então, né, o que pode melhorar essa absorção de ferro são principalmente as fontes de vitamina C, né, as frutas cítricas. Então, falei do limão, da laranja, tangerina, acerola, tudo isso vai melhorar a absorção. E o que pode interferir é leite e derivados, então sobremesas lácteas, leite, iogurte, café, refrigerante interfere bastante, chás com cafeína, chá preto, chá mate, chá verde, tudo isso vai interferir. Tá aí. Dá tempo de mais uma? Na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Denise, um beijo. Como melhorar a anemia por ferritina baixa? Quais melhores alimentos? Bom, então a ferritina baixa, né, aquilo que eu expliquei, a ferritina ela é a reserva de ferro no nosso organismo. Então, se você tem uma ferritina baixa, isso quer dizer que a sua reserva de ferro está baixa. E aí, precisa prestar atenção no porquê que isso está acontecendo. Então, ou porque você não está consumindo as fontes na quantidade adequada de ferro, ou porque você não está absorvendo por uma questão aí de uma hipocloridria, né, que no caso precisaria ser investigado, que é uma deficiência nessa produção de ácido clorídrico, ou por uma alteração de microbiota intestinal, né? Ou porque você não está consumindo outros fatores em geral. Então é importante prestar atenção na alimentação e de cara, né, do que a gente está falando aqui, já melhorar o aporte dessas fontes de ferro em todas as refeições. E, Nath, para encerrar, a ferritina pode até estar boa, então adequada, no entanto, podem ter pessoas que vão apresentar o ferro baixo porque não vão fazer todo o processo que você comentou, processo de conversão, que é tirada ali da ferritina para virar o ferro. Por isso que quando a gente pensa nisso, né, é muito difícil você ver só uma coisa, então só a ferritina, porque às vezes a pessoa tem uma ferritina baixa, mas ela não tem sintoma, porque esse metabolismo ainda do pouco que ela tem, ela ainda está conseguindo lidar. Entendi. Claro que a longo prazo, né, essa reserva de ferro acaba e você passa a ter sintoma. Perfeito. Mas é por isso que é sempre importante a gente olhar o hemograma, né, para avaliar como é que está essa hemoglobina, a ferritina, ferro sérico. Muitas vezes a gente ainda avalia a transferrina, que é um outro marcador que vai fazer com que essa ferritina saia para a corrente sanguínea. E ainda tem um outro exame interessante, que é a saturação dessa transferrina. Então, quando a gente faz toda essa avaliação, a gente consegue saber exatamente o que está acontecendo com esse metabolismo do ferro. Onde deu erro. Exatamente, tipo isso. Porque os sintomas, então, aparecem, até pessoal de casa, para ficar bem claro, quando o ferro, que é o que está na corrente sanguínea, que vai ter o papel dele, está baixo. Com a ferritina baixa, às vezes, não tem sintoma, porque o ferro ainda está adequado, cumprindo as funções. Isso, pode ser, né? Mas pode ser que realmente, né? Entendi, tudo, mas sim, o mais comum exatamente, é que é a queda realmente do ferro, que não, mesmo que a ferritina esteja alta. Olha que interessante, sempre uma aula, falei pra vocês. Vou deixar seu contato, obrigada sempre, Imagina, viu? Eu que agradeço. Beijo lá no trio, que tá tão grande já, tão né? Grande, passa rápido, né, Deus. Carol? Os pequenininhos estão com quanto já, os gêmeos? Eles estão com 3 anos. Ah, meu Deus, passa muito rápido. Vai lá no Insta pra conhecer esse trabalho e também essa família linda, @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto. @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto, pra quem quiser mandar mensagens e entrar em contato com ela. Beijo, Obrigada, até a próxima, viu? Carol.